Imagine um mundo em que os ícones que você admirava na tela escondiam por trás de si histórias tão sombrias quanto fascinantes. A Era de Ouro de Hollywood, aquele período resplandecente que parecia exalar glamour e perfeição, tinha um lado obscuro que raramente era contado. Por trás das câmeras, as estrelas mais queridas e celebradas protagonizavam dramas reais, tão intensos quanto os de seus filmes. Este não é apenas um vislumbre de suas vidas. É uma imersão nas verdades ocultas daqueles que definiram uma era. Mickey, Rooney. Quão diferente pode ser uma pessoa por trás das câmeras da imagem que projeta? Na frente delas, Mickey, Rooney, um ícone da era dourada de Hollywood, encarnou essa dualidade de forma inquietante. Enquanto milhões de espectadores o aclamavam como o jovem alegre e adorável dos filmes de Andy Hard, seus colegas e familiares viviam uma realidade muito diferente. Sob a luz dos refletores, Rooney era o epítome do otimismo. Fora deles, mostrava um caráter imprevisível que o levou a ganhar inimigos na indústria, que uma vez o idolatrava. A filmagem de National Beerly em 1944 foi um dos momentos que revelaram seu lado obscuro. Compartilhando cena com Elizabeth Taylor, uma atriz de apenas 12 anos, Rooney mostrou um comportamento pouco profissional e condescendente em relação à jovem estrela. Dizem que ele não hesitou em minimizar seu talento e fazer comentários que muitos descreveram como cruéis. Esse comportamento não foi um caso isolado, mas sim um padrão que se repetiu ao longo de sua carreira, afetando até mesmo seu relacionamento com outros atores e diretores. Outro dos episódios mais criticados em sua trajetória foi sua participação em Bonequinha de Luxo em 1961. Sua interpretação do Sr. Junyoshi, um personagem asiático, caricaturesco e repleto de estereótipos raciais, foi apontada como um dos momentos mais insensíveis da história do cinema clássico. Embora o filme seja considerado um clássico, as cenas de Rooney foram eliminadas em algumas transmissões atuais devido ao impacto negativo que causam em audiências modernas. Em sua vida pessoal, as coisas não eram menos caóticas. Rooney se casou 8 vezes, cada união marcada por drama e escândalos. Sua incapacidade de manter relações saudáveis, combinada com problemas de abuso de substâncias e decisões financeiras desastrosas, o levaram a perder sua fortuna em várias ocasiões. Embora tenha sido uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood em sua juventude, passou seus últimos anos lutando para se manter financeiramente. Apesar de todos esses problemas, Mickey Rooney deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. Seu talento e carisma eram inegáveis, e sua capacidade de se adaptar a diferentes gêneros cinematográficos o tornou uma figura-chave de seu tempo. No entanto, seu legado é um lembrete de como o sucesso e a fama nem sempre garantem a felicidade nem a estabilidade pessoal. Kirk Douglas. Até onde uma estrela pode ir para manter seu lugar no topo de Hollywood? Kirk Douglas, com sua presença imponente e mandíbula esculpida, encarnava a imagem do herói clássico na tela. No entanto, sua vida fora das câmeras contava uma história muito mais sombria. Reconhecido por seu caráter dominante e sua inclinação ao controle, Douglas construiu seu legado não apenas através de seu talento, mas também por meio de uma determinação implacável que frequentemente o levava a entrar em conflito com colegas e diretores. Um dos momentos mais controversos de sua vida está relacionado com Natalie Wood, a lendária atriz que no início de sua carreira teve um encontro com Douglas, que marcou sua história pessoal. Segundo um relato que veio à tona décadas depois, quando Wood tinha 15 anos, ela teria sido convidada para a suíte de Douglas em um hotel. Lá, segundo versões não confirmadas, teria ocorrido um incidente perturbador que a família de Wood denunciou algum tempo depois. Embora Douglas nunca tenha sido formalmente acusado, e a verdade completa continue sendo um mistério, esse relato manchou sua reputação mesmo após sua morte. Nos sets de filmagem, Douglas era conhecido por ser um perfeccionista extremo. Durante a produção de Spartacus, em 1960, um filme épico que marcou um marco no cinema, Douglas demitiu o diretor original. Após apenas uma semana de trabalho, ele contratou Stanley Kubrick, um gênio do cinema, com quem também teve conflitos constantes devido à sua necessidade de controlar cada detalhe da filmagem. Embora as tensões fossem evidentes, o resultado final se tornou um dos filmes mais celebrados da história. Por outro lado, sua vida pessoal estava repleta de contradições. Casado por mais de 6 décadas com Ann Bidens, Douglas não escondeu seus numerosos casos amorosos. Em sua autobiografia, ele admitiu ter sido infiel em várias ocasiões, descrevendo-se como um homem incapaz de resistir às tentações que a fama oferecia. Essa sinceridade brutal não fez mais do que reforçar a imagem de um homem que vivia segundo suas próprias regras.
sem se importar com o custo emocional para aqueles ao seu redor. Apesar dos escândalos, Douglas também foi um defensor da mudança em Hollywood. Seu papel como produtor e ator em Spartacus foi crucial para romper a lista negra de Hollywood, uma prática que excluía artistas acusados de simpatizar com o comunismo durante a Guerra Fria. Ao contratar o roteirista Milton Trumbo, um membro ativo dessa lista, Douglas desafiou o sistema e ajudou a reabilitar as carreiras de muitos artistas perseguidos por suas crenças políticas. Faye Dunaway, o que acontece quando o talento e a paixão se combinam com um temperamento incontrolável. Faye Dunaway, uma das atrizes mais icônicas de Hollywood, é um exemplo perfeito dessa paradoxo. Aclamada por seus papéis em filmes como Bonnie and Clyde e Chinatown, Dunaway é lembrada não apenas por sua habilidade de atuação, mas também pelo caos que gerava tanto nos sets de filmagem, quanto em sua vida pessoal. Enquanto sua presença na tela era magnética, suas ações fora das câmeras a colocavam no centro da controvérsia. Um dos episódios mais notórios de sua carreira ocorreu durante as filmagens de Chinatown em 1974, dirigido por Roman Polanski. Segundo relatos, Polanski teve que enfrentar constantes exigências e acessos de raiva por parte de Dunaway. Em um incidente que se tornou uma lenda de Hollywood, ela supostamente jogou um copo de urina no diretor após uma discussão no set. Embora Dunaway tenha negado este episódio, a história continua sendo parte de sua reputação controversa. Mas sua atitude problemática não se limitava aos sets de cinema. Durante uma peça da Broadway, nos anos 90, Dunaway gerou manchetes por seu comportamento em relação à equipe técnica, chegando até a agredir fisicamente um assistente. Esse tipo de incidente alimentou sua fama de atriz. Difícil. Uma reputação que até outras figuras do cinema, como Bette Davis, mencionaram em entrevistas. Davis, conhecida por seu próprio temperamento, chegou a descrevê-la como a colega mais desafiadora, com quem já trabalhei. Além dos conflitos, Dunaway se destacava por seu perfeccionismo. Exigia que cada tomada fosse impecável e que todos os aspectos de uma produção estivessem à altura de seu talento. Este compromisso com a excelência contribuiu para a criação de alguns dos filmes mais emblemáticos de seu tempo, mas também dificultou suas relações de trabalho. Sua carreira, embora brilhante, foi marcada por uma trajetória irregular devido às portas que se fecharam após seus comportamentos. Em sua vida pessoal, Dunaway também enfrentou altos e baixos, embora tenha tentado manter sua vida privada longe do escrutínio público. Seu divórcio de Baron Neal, um renomado fotógrafo, foi amplamente coberto pela mídia. Em entrevistas posteriores, O'Neill descreveu Dunaway como uma mulher apaixonada, mas com uma personalidade que muitas vezes a levava a sabotar seus próprios relacionamentos. Orson Welles. O que é necessário para ser considerado um gênio em Hollywood. E, ao mesmo tempo, uma figura incompreendida e divisiva. Orson Welles. O homem por trás de Cidadão Kane revolucionou o cinema com sua visão artística e sua narrativa audaciosa. No entanto, sua personalidade era tão complexa quanto sua obra. Welles combinava seu talento com um ego desmedido, que o levou a criticar abertamente colegas e a entrar em conflito com o sistema de estúdios que dominava Hollywood. Em gravações privadas, Welles não teve escrúpulos em expressar seu desdém por atores como Laurence Olivier e Bette Davis, a quem ele considerava supervalorizados. Esse tipo de declarações, embora impactantes, refletiam sua visão sem filtros da indústria. Para Welles, o cinema deveria ser uma expressão de autenticidade, e qualquer coisa que ele considerasse artificial era alvo de suas críticas. Apesar de seu gênio, Welles enfrentou constantes obstáculos financeiros. Sua insistência em manter o controle criativo sobre seus projetos o levou a entrar em conflito com os grandes estúdios, que viam sua abordagem como pouco rentável. Isso obrigou a autofinanciar muitos de seus filmes, chegando até a atuar em projetos menores para arrecadar fundos. Essa luta constante por sua arte lhe conferiu uma reputação de mártir do cinema, um homem disposto a sacrificar tudo por sua visão artística. No entanto, Welles não era apenas um crítico implacável, ele também era um defensor de novos talentos. Ele foi um dos primeiros a reconhecer o potencial de Marilyn Monroe, a quem apoiou no início de sua carreira, quando muitos em Hollywood a viam apenas como um rosto bonito. Esse lado generoso de Welles contrasta com seu caráter abrasivo, mostrando a dualidade de um homem que podia ser tanto mentor quanto detrator. Sua vida pessoal não foi menos tumultuada. Com 3 casamentos fracassados e múltiplos romances, Welles parecia incapaz de encontrar estabilidade.
Seu relacionamento com Rita Hayworth, uma das atrizes mais famosas de sua época, terminou em divórcio devido a diferenças irreconciliáveis. Apesar disso, Welles deixou um legado que continua sendo estudado e admirado nas escolas de cinema de todo o mundo. Errol Flynn. O que acontece quando a vida de um ator se torna uma saga tão dramática quanto seus filmes? Errol Flynn, conhecido por seus papéis de herói aventureiro, viveu uma vida marcada pelo excesso, a controvérsia e a fascinação pública. Nascido na Tasmânia em 1909, Flynn carregou um espírito aventureiro desde a juventude, navegando em águas perigosas, mesmo antes de chegar a Hollywood. Seu caminho para a fama não foi convencional. Flynn começou trabalhando na Nova Guiné, envolvendo-se em atividades tão diversas quanto o contrabando de diamantes e a pesca de pérolas. Foi na Inglaterra que ele finalmente encontrou sua vocação como ator, estrelando produções teatrais que chamaram a atenção da Warner Bros. Assim, ele chegou a Hollywood, onde se consolidou como um ícone do cinema de aventuras com filmes como Capitão Blunt e Rosa de Los Bosques. No entanto, sua vida fora das telas era ainda mais extraordinária do que seus papéis. Em 1942, Flynn enfrentou um dos maiores escândalos de sua carreira quando foi acusado de agressão sexual por duas jovens. O julgamento foi um espetáculo midiático, com Flynn defendendo sua inocência e sendo finalmente absolvido, embora sua reputação tenha ficado manchada. O público parecia fascinado por seu carisma e suas aventuras. Este episódio marcou um antes e um depois em sua vida, consolidando-o como uma figura polêmica em Hollywood. Flynn era conhecido por seu estilo de vida extravagante, era um amante de festas e álcool, e seus excessos frequentemente o colocavam em problemas. As histórias de suas festas selvagens se tornaram parte de seu mito, assim como seu famoso barco, o Zaka, onde organizava reuniões cheias de celebridades e polêmicas. Embora sua vida pessoal estivesse em constante caos, sua presença na tela era magnética e seus filmes continuavam sendo sucessos de bilheteria. À medida que envelhecia, Flynn começou a sentir o peso de seus excessos. Sua saúde se deteriorou devido ao abuso de álcool e drogas, e sua carreira se tornou mais errática. Apesar desses problemas, Flynn deixou um legado cinematográfico que continua sendo lembrado como o epítome do cinema de aventuras. Sua vida cheia de altos e baixos reflete tanto a glória quanto as armadilhas da fama na era de ouro de Hollywood. Peter, Vendedores. Pode o gênio da comédia esconder uma profunda melancolia. Peter Sellers, o inesquecível intérprete do inspetor Clouseau em A Pantera. Cor-de-Rosa. Foi um dos comediantes mais talentosos e complexos de seu tempo. Enquanto fazia o mundo rir com seu humor absurdo e suas interpretações impecáveis, Sellers lutava com demônios pessoais que frequentemente o levavam ao limite. Sellers era conhecido por seu comportamento imprevisível nos sets de filmagem. Suas mudanças de humor e sua tendência a se isolar dificultavam as relações com diretores e colegas de trabalho. Blake Edwards, o diretor por trás de A Pantera Cor-de-Rosa, teve uma relação particularmente complicada com Sellers. Embora juntos tenham criado algumas das comédias mais bem-sucedidas da história, as tensões entre eles eram evidentes. Em uma ocasião, Sellers se recusou a falar diretamente com Edwards, e ambos se comunicavam através de intermediários. A vida pessoal de Sellers também estava cheia de turbulências. Sua obsessão por controle se estendia às suas relações românticas, muitas das quais terminaram em divórcios amargos. Em seu segundo casamento com a atriz Britt Eklund, Sellers era tão ciumento que chegou a contratar detetives particulares para segui-la. Esse comportamento possessivo refletia suas inseguranças, que contrastavam com a confiança que ele projetava na tela. Apesar de seus problemas, o talento de Sellers era inegável. Sua capacidade de se transformar em personagens completamente diferentes, combinada com seu aguçado senso de humor, o tornou uma estrela internacional. Filmes como Doutor Fantástico demonstraram sua versatilidade como ator, enquanto seu trabalho em Um Convidado Bem Trapalhão consolidou seu lugar no panteão da comédia. No entanto, Sellers também sentia que sua vida profissional o consumia. Em várias entrevistas, ele expressou que sua identidade pessoal estava completamente subordinada aos seus personagens. Essa desconexão com seu verdadeiro eu, somada a problemas de saúde e vícios, o levou a um colapso emocional em seus últimos anos. Milton Berle. Como um pioneiro da televisão pode deixar de ser adorado por milhões, a se tornar uma figura divisiva? Milton Berle, conhecido como Mr. Televisão, foi uma das primeiras grandes estrelas do meio, revolucionando a forma como as famílias consumiam entretenimento na década de 1950.
No entanto, seu legado não está apenas marcado por sua genialidade, mas também por sua atitude autoritária e sua obsessão pelo controle. No auge, Bearly foi tão influente que as ruas ficavam desertas nas noites de terça-feira. Quando seu programa Texaco Star Theater era transmitido, dizia-se que as vendas de ingressos de cinema caíam drasticamente durante seu horário, e algumas empresas até ajustavam seus horários para que seus funcionários não perdessem o programa. Esse nível de popularidade o catapultou ao status de lenda. No entanto, sua queda foi igualmente espetacular. Nos anos 70, Bearly foi convidado a apresentar um episódio de Saturday Night Live, o que poderia ter sido uma celebração de seu legado terminou em desastre. Bearly chegou ao set com sua atitude de estrela veterana, tentando impor seu estilo em um programa que valorizava a colaboração e a novidade. Insistiu em caretas exageradas, ignorou as instruções da equipe e tentou microgerenciar a produção. Isso deixou o elenco e a equipe exasperados, e o episódio é lembrado como um dos piores na história do programa. Apesar desse incidente, Bearly foi um inovador. Ele foi um dos primeiros comediantes a adotar a televisão como meio principal, compreendendo seu potencial para alcançar as massas. Seu humor, embora muitas vezes criticado por ser antiquado em seus últimos anos, lançou as bases para a comédia televisiva moderna. Fora do palco, Bearly era conhecido por sua personalidade dominante. Seu ego desmedido levou a confrontos com colegas e diretores, que frequentemente o descreviam como difícil de lidar. Sua vida pessoal também refletia seu caráter complexo. Ele se casou 4 vezes e teve inúmeros romances que ocuparam manchetes, alimentando a fascinação do público por sua vida fora das câmeras. Cervejaria Wallace. Pode um ator ser tão diferente dos personagens que interpreta a ponto de a verdade chocar com a ficção? Wallace Beery, que costumava interpretar homens afáveis e bondosos na tela, tinha uma reputação completamente oposta fora dela. Embora tenha sido um dos atores mais populares da Era de Ouro de Hollywood, seu comportamento fora das câmeras contava uma história inquietante. Um dos episódios mais notórios de sua vida foi sua relação com Mickey e Rooney. Apesar de trabalharem juntos em múltiplos projetos, Beery era conhecido por maltratar o jovem ator. Rooney, mais tarde, lembrou-se de incidentes em que Beery usava sua influência para intimidar seus colegas mais jovens. No entanto, o que mais surpreendeu o público foi que, apesar desse maltrato, Rooney chegou a expressar admiração por Beery, descrevendo-o como uma figura complexa e contraditória. Outro momento sombrio na história de Beatty foi sua relação com Gloria Swanson. Swanson, uma das grandes estrelas do cinema mudo, descreveu um encontro inicial com Beatty que refletia as dinâmicas de poder e exploração que dominavam Hollywood naquela época. Segundo Swanson, Beatty usou sua influência para manipulá-la, um exemplo a mais dos abusos que muitas mulheres enfrentavam na indústria. Fora das telas, Beery era conhecido por sua atitude distante e, muitas vezes, desagradável. Seu ego e sua incapacidade de formar vínculos genuínos o tornaram impopular entre muitos de seus colegas. Embora projetasse calor em suas atuações, muitos o viam como um homem difícil e frio na vida real. Apesar de tudo, Beery deixou um legado cinematográfico significativo. Sua atuação em Um Campeão lhe rendeu um prêmio da Academia e filmes como A Ilha do Tesouro continuam sendo lembrados como clássicos. No entanto, a dissonância entre sua imagem pública e seu verdadeiro caráter continua sendo um tema de debate entre os historiadores de Hollywood. Bing Crosby é um ator americano. Como alguém com uma voz tão angelical pode ter uma vida pessoal marcada por conflitos e controvérsias? Bing Crosby, um dos nomes mais icônicos da música e do cinema, cativou gerações com seu talento. Canções como White Christmas e filmes como Going My Way o transformaram em um símbolo de serenidade e calor. No entanto, por trás dessa imagem estava um homem cuja vida familiar estava cheia de sombras. Crosby, conhecido por sua atitude estoica, era uma figura distante em seu lar. Seu filho mais velho, Gary Crosby, relatou em seu livro autobiográfico como seu pai usava castigos físicos para disciplinar seus filhos, algo que definiu sua infância como fria e controladora. Gary descreveu Bing como um homem obcecado pela perfeição, tanto em sua vida profissional quanto pessoal, o que muitas vezes o tornava intransigente. O casamento de Crosby com sua primeira esposa, Shirley, também estava repleto de problemas. Dixie lutava contra o alcoolismo e sua relação com Bing era volátil. Embora Crosby tentasse manter as aparências diante do público, os conflitos internos da família eram difíceis de ocultar.
Após a morte de Dixie, em 1952, Crosby assumiu o papel de pai solteiro. Mas sua relação com seus filhos continuou sendo tensa. Na indústria do entretenimento, Crosby foi um inovador. Foi um dos primeiros a adotar tecnologias, como as gravações em fita magnética, o que revolucionou a forma como as gravações musicais e programas de rádio eram produzidos. Além disso, sua influência na transição do rádio para o cinema ajudou a consolidar Hollywood como um centro de entretenimento global. No entanto, à medida que envelhecia, Crosby começou a reavaliar sua vida. Seu segundo casamento com Katharine Grant, uma atriz muito mais jovem que ele, trouxe certa estabilidade à sua vida pessoal. Com ela, teve mais 3 filhos, e sua abordagem como pai parecia ter mudado, sendo descrito por seus filhos mais novos como mais carinhoso e paciente. Apesar dos altos e baixos, Bing Crosby continua sendo lembrado como uma das figuras mais influentes do século XX. Seu legado musical e cinematográfico continua vivo, mesmo enquanto as histórias sobre sua vida pessoal revelam um homem complexo, cheio de contradições. Henry Fonda. Como alguém pode ser considerado um modelo de virtude na tela, enquanto luta com suas próprias imperfeições? Fora disso, Henry Fonda, um dos atores mais respeitados de Hollywood, personificou o homem comum americano em filmes como As Vinhas da Ira, 12 Homens e uma Sentença. Mas por trás das câmeras, sua vida pessoal era muito mais complicada. Fonda era conhecido por sua reticência emocional, uma característica que o fazia parecer frio e distante. Sua filha Jane Fonda, que também se tornou uma estrela de Hollywood, falou abertamente sobre como sua relação com o pai foi tensa e pouco afetuosa. Jane descreveu Henry como alguém que evitava mostrar vulnerabilidade. Mesmo nos momentos mais íntimos, esse comportamento distante se estendia à sua vida amorosa. Fonda se casou 5 vezes e muitas dessas relações foram marcadas por conflitos. Seu primeiro casamento com a atriz Margaret Sullivan terminou rapidamente, com Sullivan descrevendo Fonda como um homem incapaz de satisfazer emocionalmente sua parceira. Apesar desses fracassos pessoais, Fonda sempre manteve uma fachada pública de integridade e estabilidade. Nos sets de filmagem, Fonda era conhecido por seu profissionalismo e dedicação. Trabalhou com alguns dos diretores mais aclamados de seu tempo, incluindo John Fonda e Sidney Lumet, que apreciavam sua capacidade de interpretar personagens honestos e críveis. No entanto, seu perfeccionismo frequentemente o tornava difícil de dirigir, e ele não hesitava em expressar seu desacordo se sentisse que algo não estava à altura de seus padrões. À medida que envelhecia, Fonda começou a refletir sobre sua vida. Em entrevistas tardias, admitiu que havia sido um pai ausente e que sua devoção ao trabalho muitas vezes o impediu de construir relações significativas com seus filhos. Essa honestidade tardia, embora comovente, chegou tarde demais para reparar muitas das feridas emocionais que havia causado. Apesar de tudo, Henry Fonda deixou um legado inegável. Sua capacidade de encarnar o homem comum em circunstâncias extraordinárias o tornou uma figura única na história do cinema. Sua influência se estende não apenas através de seu trabalho, mas também através de seus filhos, Jane e Peter Fonda, que continuaram seu legado artístico. Gloria Swanson e Wallace Beery. O que acontece quando as dinâmicas de poder em Hollywood se tornam ferramentas de exploração? Gloria Swanson, uma das maiores estrelas do cinema mudo, enfrentou essas dinâmicas de maneira brutal durante seus primeiros anos na indústria. Swanson, conhecida por seu papel icônico em Crepúsculo dos Deuses, foi vítima da manipulação e do abuso de figuras de poder, como Wallace Beery, que usou seu status para exercer controle sobre ela. Swanson relatou em suas memórias um encontro precoce com Beery, que marcou profundamente sua percepção da indústria. Segundo Swanson, quando tinha apenas 17 anos, Beery a convenceu a se casar com ele, prometendo-lhe estabilidade e um futuro brilhante em Hollywood. No entanto, o que se seguiu foi um pesadelo. Beery a manipulou emocionalmente e a submeteu a um ambiente tóxico. Este casamento terminou rapidamente, mas deixou cicatrizes na jovem atriz, que mais tarde descreveu Beery como um homem abusivo e cruel. Beery, por sua vez, era uma figura controversa em Hollywood. Enquanto interpretava personagens amáveis e compreensivos na tela, seu comportamento fora das câmeras era totalmente o oposto. Seu tratamento em relação a colegas mais jovens e mulheres, incluindo a própria Swanson, revelava um padrão de intimidação e abuso de poder. Apesar desses relatos, Beery continuou tendo uma carreira bem-sucedida, protegido pelo sistema de estúdios da época, que frequentemente encobria as ações de suas estrelas.
A experiência de Swanson com Beeri não só reflete sua própria resiliência, mas também destaca os desafios que muitas atrizes enfrentaram na era de ouro de Hollywood. Apesar dos obstáculos, Swanson conseguiu emergir como uma das figuras mais icônicas da indústria. Enquanto o legado de Beeri foi manchado pelas revelações sobre seu verdadeiro caráter. Gloria Swanson era uma pioneira ambientalista. Em uma época em que poucos prestavam atenção ao impacto ambiental, ela defendia um estilo de vida sustentável e usava produtos naturais, chegando a criar sua própria linha de cosméticos orgânicos.